Brasília, para mim, é um lugar mágico onde meu ser se realiza ainda, né? Ainda está, sabe? Eu não estou alijado de nada que... Claro, uma saudade da Bahia imensa, do povo, sobretudo aquele linguajar, aquilo, o sol, tudo, mas paciência, não dá para ter tudo. Acho que a gente tenha um lado visível, né? Por causa das coisas que a gente faz, está sempre semi-exposto, embora eu esteja sempre também é sempre difícil começar, entendeu? Qual o fio pegar? Ancestralidade é bom, cara, é bom isso. Eu tenho que pensar para poder resumir, porque é muito extensa a formulação e a importância que eu dou a esse assunto da ancestralidade, né? Eu acho que a coisa mais forte, eu acho que dava para fazer o programa inteiro. Minha tetravó veio da África, era escrava. Meu avô me contou, assim, com muita cerimônia, ele gostava de me contar coisas, assim, meio obscuras da família, assim, né? Se escondia esse tipo de origem, né? E ele não tinha a menor noção de que isso me enchia de orgulho, cara, de um jeito absurdo, que eu só fui entender depois, né? A minha afinidade com... E a coisa mesmo emergiu, meus amigos na Bahia são todos de origem africana, mas Jair Lazo, Matumbi, meu compadre, enfim. Ele me chamou porque ele era sarará, branco, meu avô, branco, olho azul, cabelo duro, assim, tipo de Marighella, assim, tipo sarará, é o tipo. Mas ele me contou um dia que a avó dele tinha vindo da África, chamava Sara das Virgens, o nome brasileiro, ele não sabia o nome africano, vendia sabão de coco na ladeira da montanha, em Salvador, uma ladeira conhecida lá. Aquilo para mim foi uma revelação assim, maravilhosa, assim, fiquei encantado com aquilo, com esse personagem assim, andando com balé na cabeça ali, sabe? A mãe dele já era mulatona, mas ele era sarará mesmo. Esse é o lado do meu avô materno, de Salvador, uma figura extremamente poderosa, forte, polêmica, porque ele foi jogador de futebol, depois ele foi dentista, depois ele foi médico, e depois foi advogado, e depois foi político, deputado. Então é muito raro um cara fazer um negócio, tudo que ele fez deu certo, ele fez bem feito, ele se tornou um homem muito poderoso na Bahia como advogado. Ele criou a faculdade de odontologia, foi professor na faculdade de medicina e foi um grande advogado criminalista. Um cara muito... Sofreu 2 atentados, pelo menos eu presenciei um. Tentado a tiro, um cara muito poderoso, grandão, era goleiro do Ipiranga, o time da Bahia. E eu cresci sob essa proteção, assim, de um sujeito poderoso na rua. Era uma casa gigante, assim, na Ladeira da Independência, um bairro de classe média, Nazaré, mas na classe média, ele não era da aristocracia, da baiana, que era os Catarinos, os Magalhães, ele era do lado pobre não, médio, mas era de grandão desse lado, entendeu? Um cara perigoso, assim, no sentido de se envolver com muito. Acho que foi advogado do Esquadrão da Morte, um cara chamado Antônio Quadros. Ele não tinha essa coisa, é coisa de advogado. Ele, né, defendia quem quer que fosse. E eu cresci nesse ambiente dessa casarão, na Ladeira da Independência, entrando políticos. Ele depois, quando foi deputado, ele foi pelo PTB,
Ele era um cara muito... As pessoas não gostavam muito dele porque ele era valentão, entendeu? Tem histórias na Bahia que ele deu o carreirão em Antônio Carlos Magalhães, umas coisas assim, né? Que era um cara também barra pesado. Puxaram o revólver para ele tomou o revólver do cara, tomou um tiro na perna. Era um cara dessa estirpe, assim, dessa linhagem, né? Meu avô paterno. Eu morei com ele 18 anos. Quando ele, naquele tempo, ele tinha essa coisa patriarcal, né? Um cara grandão. Os filhos todos iam morar. Então meu pai não... Aí eu vou falar de meu pai, que aí foi que a coisa explodiu, né? No sentido de duas potências, assim, né? Meu pai é de Mundo Novo, da região da Chapada Diamantina, na Bahia, que é uma região, muitos coronéis do diamante, tinha grandes figuras, assim, o Coronel Horácio de Matos era o mais famoso, que marchou com mais de 800 soldados dele, do exército dele, para tomar Salvador. Então era um cara poderoso, tem livros sobre ele, já escrevi até uma adaptação de um livro de um jornalista chamado Valfrido Moraes, sobre Horácio de Matos. Então meu pai é dessa região. E veio para Salvador com 18 anos, não chegou a estudar, estudou muito pouco, e aí foi se desenvolvendo casou muito cedo e entrou, e quando eu nasci a gente foi morar junto. Meu avô não deixava nenhum filho que casava sair da casa, era uma coisa que ia crescendo, assim, um feudo, entendeu? Eu vivi com meu avô e meu pai era muito forte, um homem do sertão mesmo, obstinado. Ele enfrentou meu avô em várias situações, nunca aceitou emprego, meu avô sempre quis dar um negócio para ele nunca aceitou ficar porque ele já tinha essa questão de não sair, ficar na casa. Então as outras coisas, imagina se ele aceitasse um emprego que meu avô arrumou. Quando era menino, eu vi Antônio Balbino, governador, dormindo no sofá de casa. Assim. Meu avô protegia bandido e protegia. Ele era um cara muito polêmico na cidade, assim. E meu pai nunca se submeteu muito a essa potência dele e tal. E eu me lembro que para falar de meu avô, quando eu tinha mais uns 13, 14, 15 anos, até um pouco por aí, eu tinha até um certo medo de falar se o nego ia curtir ou se nem ia achar ruim. Quando o nego falava o nome dele, as coisas se abriam, doutor Arnaldo Silveira, ou então o nego ficava assim, meio puto, porque alguma coisa que ele fez, entendeu? E tinha essa coisa. E o mais maluco dele, ele tinha outra mulher, e não se podia falar o nome dessa mulher, era uma maluquice. Mulher, mas tinha, desde estudante, o cara tinha essa mulher. Quando minha avó morreu, ele casou com ela. Negócio maluco. E a gente vai sabendo essas histórias crescendo, né? Então, uma coisa assim estranha. Meu pai já é outra garana, como a gente diz na Índia, outra situação, outra história. Um homem que, exatamente por não ter podido estudar, muito pobre, veio do interior, era trabalhador de roça, meu avô ainda começando, aí meu pai depois virou vaqueiro, levou boiada para o Ceará, então um cara assim do sertão mesmo. Quando ele foi para Salvador, que ele casou, ele viu que ele era muito inteligente, ele viu que tinha que ser mais do que os outros, porque meu avô era insuperável, né? Formado em três escolas. Então ele foi um cara que me trouxe essa sensibilidade de ler. Ele lia, tinha uma biblioteca gigante, e para se superar, chegar perto do cara, né? Então ele recitava muito bem e tal. São as duas figuras. E as duas figuras que estavam sempre no trabalho, fora eu vivia em casa com vó, mãe e 3 irmãs. Entendeu? Então eu era o único em tudo, um homem em todas as situações, né? Então, a minha infância eu ainda não elaborei do tamanho, a extensão, as camadas que eu gostaria de elaborar. Talvez eu esteja guardando isso para a velhice, além dos 75 que eu já tenho, para elaborar isso, porque tem muita riqueza ali naquela casa, com essas 4, 5 mulheres fortes, né? Irmãs e mãe e avó, e esses 2 pilares, né? Assim, seguramente teve uma influência grande na minha formação, sem dúvida alguma, né?
Mas isso é um departamento, né? É um departamento. Da minha mãe veio uma sensibilidade para a música. Minha mãe sempre cantou, gravou 12 CDs. Eu produzi para ela, depois que meu pai faleceu, ela ficou meio sem chão, assim, aí eu comecei a produzir, porque ela cantava tudo que tinha aniversário, tudo quanto é viagem que ela fazia, ela cantava, sempre gostou de cantar. Eu acho que vem essa sensibilidade para a música, vem da minha mãe. A minha infância foi confusa, porque tinha esses parâmetros muito fortes, os familiares de meu pai pobres, eu vi essa divisão muito clara e me incomodava muito. Assim, vamos visitar o tio fulano, aí a gente ia para o lado pobre da cidade, chegava lá, tinha uns primos, a gente voltava para a Independência, na casa do meu avô, aquela casona e tudo. Essas coisas mexeram muito comigo, mas a gente vai guardando, né? A criança vai registrando e vai guardando, vai guardando. Aí meu pai, eu fui estudar no colégio militar, de ginásio, né? Tinha uma dificuldade imensa de entender as coisas. Isso eu está escrevendo no meu livro. Tinha dificuldade, talvez hoje pudesse ser classificado como uma dislexia, uma desconexão cognitiva que eu tinha. Eu vivia no mundo da lua, depois eu tive que estudar isso, através da astrologia, eu entendi o processo mais ou menos todo. Mercúrio na 12, em peixe, eu estou sempre, não sei por onde começar a falar, eu já estou falando de coisas que eu nem estava planejando, e a coisa vai indo, e imaginem, para decorar coisas era terrível, uma criança com muito problema, muita cobrança, né, do meu avô, da família, e eu sempre não passava de ano, era uma dificuldade de passar ano, era um negócio sério e tal. Então na escola eu fui logo para a banda, que aí na banda eu me segurava, comecei a tocar saxofone e tal. Mas o importante aí de tudo talvez seja o princípio da consciência, né? Da onde é que eu estava e qual era a minha, porque a gente vai assim, a família vai dando o padrão, né? E eu comecei a me incomodar com os 13, 14, 15 anos, comecei a me incomodar muito com o ambiente que a gente vivia, o ambiente social, Brasil, verdade? Quando eu entrei na faculdade de economia, fiz 17 anos, eu fiz vestibular, entrei com 18 anos e entrei na faculdade. Aliás, um pouquinho antes disso, eu já comecei a me interessar por fotografia. Comecei fotografia, tinha um tipo, tinha uma câmera e tal. Quando foi um dia eu encontrei no armário de meu pai, no guarda-roupa de meu pai, uma câmera Paiabolex, 16mm. Disse, que porra é essa, meu pai? Eu disse, não, é uma câmera muito complicada, não dá para... Igual o que eu acho hoje a 7S, né? Muito complicada, mas ele me fez um italiano me pagou como parte de uma dívida e tal. Lá eu abri, fiquei completamente fascinado, né? As 3 lentes, a torre, aquela coisa abria, não sabia. E comecei a filmar a família. Filmei a Olimpíada de minha irmã desfilando e tal. Não devia muito a sério, mas a fotografia. Mas meu negócio mais era com violão, aí eu sabia, eu não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Não gostava nem de ler. Eu gostava de escrever poesia e tal. Gostava de fantasiar. E a minha vida era um pouco nisso aí. Estudar era eu vivia tentando driblar a questão do estudo, né? Aí perdia ano, eu tinha que sair do colégio para ir para outro, porque tinha que uma matéria perdia. E isso era uma vergonha para a família, que não sabia o que fazer comigo. E aí eu comecei, eu estava revendo isso recentemente num texto que eu escrevi para um livro de um amigo meu na Bahia, que estava coordenando sobre a contracultura na Bahia. E eu estava escrevendo, eu estava lendo recentemente, porque quando a gente escreve, não sei se você leu O Louco do Cinema, Arte a Pouco, quando escreve você consegue organizar, né? Ainda mais uma cabeça como a minha, que vai para todo lado. Eu organizei muita coisa ali, elaborei muita coisa naquele livro. E tem um outro que já está, que é o Sagrado Segredo, está bem adiantado. E nesse artigo eu lembrei
que uma coisa que me salvou foram 3 coisas. O curso de cinema do Walter da Silveira, na Bahia, 17 anos, por aí, 16, 17, eu entrei. O curso de pré-vestibular, que foi antes do curso do Walter, que eu entrei no curso pré-vestibular para a Faculdade de Economia, que foi dado por um... Ali mudou a minha vida, foi um turning point, porque eu fui aluno de um major que eu conheci de vista na época que eu estudei no Colégio Militar, que tinha sido cassado pelo golpe. E esse Major Goulart, ele tinha um curso assim, de pré-vestibular para umas 20 e poucas pessoas, que era uma coisa meio subterrânea, assim, que ele não podia falar muito. E ali, cara, todo aquele meu incômodo com relação à família, as questões da classe média, que era uma coisa assim meio falsa, que eu tinha uns amigos no fundo da rua, no Gravatar, os negros, eu me identificava com aquela bagunça ali, e aquela formalidade daquela cena me incomodava, minhas irmãs nos colégios, uma coisa assim social, sabe? Aquilo, nunca eu gostei daquilo. E no curso Major Goulart eu entendi tudo, cara. Eu digo, porra, fez sentido essa coisa das classes, estudei imperialismo. Para mim tudo se resolvia no imperialismo americano, entendeu? Cuba e África e tal. Eu fiquei muito ali no meio termo. Aí entrei no curso de cinema. No curso de cinema eu digo, caralho, porra, eu posso expressar isso através da... Mas é difícil, para que eu seja engenheiro, não sei o quê, PPP, papapá. Aí a terceira coisa foi, eu comecei a namorar com uma menina que era filha do escultor Mário Cravo. Porra, que era um artista, porque para mim a arte era uma coisa assim de diletante, era hobby. Para a classe média tinha essa coisa. Fulano era um artista muito respeitoso, mas era artista, não é coisa... A gente tinha que se formar, que tinha que ter uma profissão. Não sei. Quando eu entrei na casa de Mário, que eu vi o ateliê dele, um cara super bem sucedido, na Bahia toda respeitada, tinha Porsche, tinha chegado da Alemanha, era um artista. Ali, esse negócio daí deve ser bom, é isso que eu quero. Eu não formulei isso, né? Mas eu devo ter pensado, e foi um namoro, tanto foi forte que eu me casei com o cara depois. Foi meu primeiro casamento. E ali, na casa de Mário, fazendo curso de cinema, com o Walter da Silveira, por mais que eu fosse tímido, eu comecei a ir me soltando. Na casa de Mário, eu conheci Máriozinho Cravo, que era o irmão dela, fotógrafo, que virou praticamente meu irmão. Fez a fotografia de Birajara, fez fotografia de cena de Meteorango. E a gente ficou... É meu próximo filme, um documentário sobre ele. Um filme geracional. Meu próximo documentário, chama O Olho do Furacão. Morreu em 2009 e eu estou devendo esse... Tem várias coisas já. Esse filme vai rolar. Ali eu conheci Maré, bem a maconha a primeira vez, vem toda aquela euforia da criação. O Máriozinho ainda não tinha a fotografia como a principal ferramenta dele, não, mas era a escultura. Ele fazia umas esculturas de acrílico com planta viva, as caixas de acrílico, muito interessante. E eu já estava na fotografia. Então, quando eu vi ele com aquelas banheiras de revelação em cima do quarto, eu fiz igual, parecido. Nesse mesmo período eu conheci Vitor Diniz, um fotógrafo que veio a ser o fotógrafo de Meteorango. Comecei a carregar tripé, mala dele. Ele tinha chegado da Europa, aí comprou uma câmera 35, do qual depois eu fiz Meteorango com ela. Ele também, Vitor foi também, que na verdade a minha formação foi um pouco de todo mundo, assim, depois, o próprio filme Meteorango também, né, um pouco de uma contribuição coletiva. Bom, ali, naquele momento que eu estava com a mão... Aí logo em seguida, em 67, 68, eu fiz Doce Amargo. Eu vi que foi o meu primeiro curta, no curso de Walter da Silveira. Eu vi um filme de um colega chamado Zé Humberto Dias, um filme chamado Perâmbulo, que era a história de um cara que roubava um prato de comida e saía correndo pela rua de Salvador com um prato de comida na mão. Aquilo eu achei maravilhoso, que era uma sonata, uma fuga de bar. E ele com aquele prato, eu achei incrível. Aí chamei Zé Humberto, escrevemos um roteiro juntos.
Rapaz, do nada, assim. Eu sabia que eu tinha um dom para aquilo, não sei como. Claro, já tinha viajado para o interior com o Vitor Diniz, também muito interessado nessa coisa social, né? Lá, aquela pobreza. Até hoje eu tenho fotos que vai entrar no filme, Olho do Furacão, Bom Jesus da Lapa, caralho, aquela miséria total. Um Brasil que em Salvador para a classe média não rolava. A gente era muito protegido, né? Aquela coisa do meu avô, a família e tal. E eu no subterrâneo conspirando para um dia poder expressar aquilo, né? Doce Amargo foi a primeira vez que eu botei para fora assim uma coisa que me incomodava muito. O filme ganhou o prêmio, botei no festival JB Mesbla no Rio de Janeiro, que existia no Cinema Paissandu. É histórico isso, muitos cineastas saíram dali. E ganhei o prêmio de melhor documentário, cara. Pô, eu estava no segundo ano de faculdade, eu digo, não volto mais. Não volto mais. O negócio agora vai ser cinema. Foi no final de 67. Vim para o festival, ganhei o festival com o melhor documentário, melhor ficção foi um filme do Djalma Batista. Um filme incrível. Djalma Batista saiu do cinema, mas ele é um cara incrível, fez uns filmes muito interessantes. Aí ganhei dinheiro para a produção de um curta, ganhei a produção da Mapa Filme para fazer um curta. Ganhei um dinheiro, comprei uma máquina para Zé Humberto, uma Payabolex igual a minha, e ganhei essa produção do filme e fiquei, no maior cartaz, né? Foi uma coisa assim que é um cara que não dava para nada, um cara que não gostava de estudar, não entendia as coisas, aí não conseguia prestar atenção. Por isso que eu acho que hoje, porque eu trabalho com minha mulher com autismo, né? Eu acho que me identifico muito. Essa última 15 anos eu passei envolvido com essa coisa do autismo, porque me interessa muito essa desconexão da realidade, assim, entendeu? Entender, porque eu me sentia assim, não conseguia organizar assim, o estudo, tinha uma dificuldade enorme. Você não tem onde falar, cara, é um negócio. Nunca me apareceu um psicólogo na minha frente para elaborar comigo essas questões, né? Inclusive também questões emocionais, fora da adolescência. Tem um episódio muito desagradável que aconteceu, que foi um acidente de carro e tal, também me deu uma chacoalhada assim, mas eu fui construindo esse personagem. Em 68 para 69, o ato às 5, aí eu já estava na faculdade, era a faculdade mais politizada da Bahia. A gente já saía para depredar ônibus que eu estava levando TFP, que era Família, Tradição, Propriedade, para a rua, a gente ia brigando com os caras, esses caras. A gente já estava nessa coisa de greve, né? A AT 5 foi uma porrada assim, na universidade, né? Mas nunca me engajei com partido nenhum, né? Eu me lembro que eu tinha algumas discussões, mas tinha muitos simpatizantes que era o pessoal da loucura, né? Já fumando maconha, já olhando para as passeatas para ver as meninas, já não estava naquela coisa rígida. Ali é uma dissidência já do cinema marginal para o cinema. Já tinha o princípio do tropicalismo, entendeu? No Doce Amargo, por exemplo, é um filme, se você for assistir hoje, é muito interessante, porque ele tem uma pegada cinemanovista. O personagem principal, ele vem de pirulito, no final do filme, o instrumento de trabalho dele vira uma arma, ele metralha os espectadores, Tinha essa coisa épica da luta contra a pobreza, a miséria, tudo, mas ao mesmo tempo tinha Gil, ele falava nisso todo dia, e o cara subindo uma escada que nunca chega, entendeu? Isso já era uma metáfora e já era um flerte com a questão de explodir tudo. Nada de formalismos, essa coisa já era ultrapassada. Aí tinha também o ateliê de Mário, tinha Máriozinho, tinha Tuzé de Abreu, tinha Rogério Duarte, já tinha um campo para a gente. Caetano e Gil eram nossos ídolos, assim, de abertura, né? Abertura. Para fazer frente
aquela opressão que não era só política, era social, era ética, moral, era uma sociedade provinciana, Salvador, um negócio. E aí, cara, nesse verão de 68 para 69, eu escrevi, aí foi ácido para todo lado, cogumelo, o diabo que rolava, eu escrevi o roteiro de Meteorano. Foi nesse clima, nessa linha, nesse timeline aí que eu consegui resumir. Foi nesse, eu lembro, um verão alucinado, assim, um carnaval, um verão que não acabava nunca, loucura. Conheci o Ali Salomão e começou a elaboração, falando, as minhas ideias explodiram. Tudo aquilo que eu recalcado, eu era um cara muito recalcado, assim, muito para baixo, assim, muito, porque eu não me organizava na sociedade, eu não conseguia. Eu tinha colegas que um amigo, o cara era oftalmologista, foi se formar hoje, eu não conseguia me encaixar assim direito, não conseguia. E aquilo para mim era muito ruim. Quando eu encontrei a turma, eu digo, porra, cara, eu vou escancarar. E foi justamente isso, uma coisa atrai outra, né? Eu conheci Antônio Luiz Martins, chamei para fazer fotografia do filme, depois o cara foi ator, não tem roupa, vai com essa mesmo, e tudo, as coisas começaram a... Esse furacão que assolou naquela época lá a gente e tal, e meu pai me ajudou pra caramba, porque meu pai viu que depois de Doce Amargo, ele era muito inteligente, ele sacou que eu tinha um pendor para esse negócio das artes, né? Ele sacou e bancou o filme. Uma parte, a outra parte, ele tinha comprado um kitnet para cada um dos filhos, eu peguei, torrei, vendi e botei no filme. E aí as coisas se combinam. Quando você está... Aí é que vem as questões da alma, quando você está dentro de um processo que aquilo é bom para a sua alma, para a construção de um ser, cara, que está fora do automatismo, dessa engrenagem maluca, que a gente chama de samsara, na tradição, que é... Você não sabe quem é, ninguém sabe quem é, o que está fazendo aqui, por quê. O cara quer um emprego, que uma mulher gostosa, que casar, quer ter filhos, e não sabe que porra está fazendo, quem é, quem, ninguém sabe. Eu sou uma pessoa muito inculcado com isso, eu quero saber o que é que eu estou fazendo aqui, qual o meu papel nesse filme maluco. Então aquilo ali foi se organizando, cara. Eu devia ter estudado, eu gosto muito da coisa da psicologia, eu tenho uma estante aqui que é só... Eu gosto muito dessa coisa do Jung, inconsciente coletivo, todas essas coisas. Porque, porra, não é possível também, do espiritualista, da física quântica, essas coisas todas, a astrologia, a tradição, o hermetismo, tudo isso me interessa, que é da contracultura, é uma coisa que corre paralelo com esse mundo organizado, entre aspas, né, que agora está fragmentado, está ficando mais evidente a fragmentação, e as pessoas começam... Tem que entender, tem um processo longo aí para a sociedade se organizar a partir disso, dessa consciência. Mas naquele momento eu fui me aproximando de pessoas que estavam mais ou menos com essa, que podiam contribuir para essa visão de mim mesmo. Claro que tudo isso tem um preço, entendeu? Depois eu tive que sair catando ficha para me reorganizar, porque aí vem uma série de questões tipo ácido, expansores de consciência, sem você ter uma base estruturada. Eu tinha uma base completamente trincada, né? Porque eu não tinha uma coisa sólida assim. Eu tinha vários desejos assim que não. Depois eu encontrei essa coisa da arte, mas aí quando veio, eu não gosto de falar droga porque acho que minha língua, minha fala não me sinto à vontade com isso, porque droga é isso que a gente está vendo aí. Mas quando eu comecei a fazer uso desses expansores, primeira viagem que eu digo, cara, a realidade não é real. Não é real. Cara, e o que é real? Cara, o que é real? Eu me lembro, eu chegava Marizinho, você? Aí a gente começaram a rir. Cara, claro que não. Porra, que mundo é esse, cara? Porque era tudo muito sólido, né? Esse consenso dessa realidade que a gente é criado é muito sólido. Quando você tem uma predisposição para
para entrar nesse universo que essa porta se abre um pedacinho, você quer invadir de vez. Foi o que aconteceu bem, que invadir de vez, e aí tem problema mesmo, porque depois para você se reestruturar é complicado. Então, depois de Meteorando, e o processo de anos depois que aconteceu, até minha prisão, foi uma espécie de apocalipse na minha estrutura. Eu realmente explodi no sentido de não conseguir mais saber o que eu estava fazendo nesse mundo, né? Eu fiquei muito intoxicado, fui a fundo demais nas questões de alucinógenos e claro, eu provoquei. Depois eu entendi isso e escrevo no livro, isso, no Louco pro Cinema. Não sei se você lembra, porque é uma camada muito... Eu provoquei, entre aspas, a minha prisão. Saí na rua cabeludo, sem documento, sem nada. Fui preso inconscientemente, né? Isso é uma releitura depois de anos de elaboração, de terapia, porque ali eu me organizei. Eu disse, não, cara, você não é o avatar da nova era que vai, entendeu, trazer a nova consciência. Você é um cara que ficou doido, teve a oportunidade de fazer uma coisa muito interessante, que está viva até hoje, né? Um filme. Você encarnou uma energia, digamos assim, para não ficar muito esotérico o discurso, você absorveu uma energia de uma época que estava todo mundo revoltado, todo mundo querendo mudar o mundo, realmente... Revolução dos estudantes na França, Beatles, hippies, rock, pop rock, drogas, blá. Você absorveu aquilo e teve capacidade e apoio, não só do meu pai, que bancou, como de amigos que chegaram, vamos quebrar tudo, vamos fazer do jeito que tem que ser. Inclusive, Márcio Cury foi um cara importantíssimo, porque Márcio, nesse verão que eu conheci Márcio, esse verão maluco, já era o único que já tinha feito alguma coisa no cinema. O tio dele é Iberê Cavalcante, um cineasta muito curioso também, que não foi adiante, mas tinha feito um filme Sonho de Vampiro, botava os militares com os dentões, assim, um negócio bem doido. E um cara bacana, eu fiquei amigo dele, mas o cara mais velho e tal. E Márcio conhecia, tinha trabalhado nesse filme do tio dele, conhecia o Rio de Janeiro, onde é que tinha comprado um negativo, porque ninguém sabia de nada disso. Aí viajamos, Márcio foi lá, conhecia a velha guarda do cinema brasileiro, a líder, conheci Roberto Batalin, compramos negativo. Então tinha esse lado, porque se não fosse um cara que tinha estudado no colégio militar, que era capitão-aluno na época que eu praticamente fui expulso, porque não conseguia passar, não conseguia, chamaram meu pai e disse, esse cara aqui não vai dar certo. Esse cara, Márcio era capitão-aluno, era o aluno mais graduado, só tinha um capitão-aluno na escola inteira, era Márcio. Então, você vê, o pai dele era professor, Coronel Cury, né? E aí, o cara segurou a onda, foi o cara que meu pai confiou, botar dinheiro na mão. Meu pai não sabe, quanto custa? Tá organizado. O cara acho que ele tinha passado no vestibular do ITA, uma coisa assim, bem... É um cara muito responsável, muito sério, nunca gostou de tomar nada. Uma vez tomou num lugar, fumou ficou fora do ar, disse, nunca mais eu quero saber disso. E tocou o filme, cara, senão não tinha filme. O filme é cheio disso. Sem Vitor Diniz, era outro filme. Aquela qualidade em 35, que aquilo era para fazer um negócio 16, amador, brincar, né? Depois de Dulce Amarga, era essa a minha intenção. Mas quando eu saquei que meu pai estava achando que dava certo, que eu conheci Vitor, tinha comprado uma câmera de um placar. Mas se ele não tivesse aquela solidez tecnológica, digamos assim, que era só uma câmera e uma fotografia de qualidade, ele não subsistiria, né? Então teve essas contribuições paralelas, né, que vieram fazer acontecer o negócio, são curiosas, cara, é incrível. Lula Martins com as ideias dele, a música de Tuzé, que não entrou no filme, mas a música deu título. Teve vários caras que a gente não tinha
assim, não apareceram muito, mas que foram importantes, contribuíram, até os diálogos com o Ali também. Foi muito interessante como essa coisa aconteceu. Está na hora. Porque depois de Meteorando houve uma fragmentação muito grande. Eu fui preso, quase morro por causa de uma série de complicações com relação a tudo isso. Bom, saí zerado do manicômio judiciário, Lênis de Brito, zerado. Bom, tá, como cidadão comum que podia, o apocalipse tinha passado, comecei a elaborar isso, psicanálise, passei anos trabalhando, aí me casei de novo, tive filho, saí do Brasil. Não, então a gente tem que. Brasília tem um lance aí que é o seguinte: eu precisava de uma recuperação estética também, porque eu saí do caos, né? Depois de Meteorango, a minha vida no Rio de Janeiro, a Flor do Mal, Rogério Duarte, Sérgio Bandeira, alguns caras que já morreram, era só loucura. Só loucura. E depois da prisão, cada um foi para o seu canto, eu me organizei, eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma viagem, meu pai mais uma vez me ajudou, eu fiz uma viagem com ele de carro, transamazônica, fomos para... Eu estava muito pastel, saí totalmente pastel, assim, no sentido de que anos e anos me alimentando de um monte de alucinógenos, eu saí e eu vi a floresta, aquela coisa incrível. Meu pai me deu um livro para ler, a lenda de Ubirajara. A lenda de Ubirajara não, Ubirajara, o Senhor da Lança, de Zé de Alencar. Aí nós voltamos e aí resolvi fazer esse filme. Foi a minha recuperação, isso está no livro também. Foi a minha recuperação, contato com a natureza, contato com os índios. Qual filme? A Lenda de Ubirajara. Sim. A Lenda de Ubirajara. Foi isso. Aí o Marizinho fez a fotografia, ganhou Coruja de Ouro, a cenografia. Aí eu saí do Brasil com esse filme. Fiquei 2 anos viajando por conta desse filme. Festival do Irã, Festival de Nova Delhi, fui para a Escandinávia. E o filme, cara, que era para ser uma aventura sem volta, porque não teve... Era o dinheiro para fazer um curto, era um negócio assim, não tinha... Virou linguagem, fui para o Filmex nos Estados Unidos, conheci Glauber lá, fui debate, Glauber defendeu o filme pra caralho. O filme virou uma coisa, porque era a própria estética da fome, não tinha negativo, eu não sabia filmar direito depois de Meteorando, eu fazia uns planos gigantes. Chegou onde eu vendi melhor o filme foi na Escandinávia, Suécia, os caras achavam aquilo lindíssimo, aqueles caras tudo pelado. Fotografia maravilhosa, aquela coisa dourada, não sei se você viu o filme, mas... Então, aí fiquei 2 anos fora do Brasil, aí casei, nasceu minha filha em Portugal, também tem tudo a ver com minha ancestralidade, da casa do meu pai de Mundo Novo, sou português. E foi uma espécie de reencontro comigo mesmo, no sentido de recolher os fragmentos, entendeu? Que aquele momento apocalíptico tinha gerado em mim. Aquela dispersão, aquela explosão de... Bem, aí o Ubirajara. Pô, cara, onde é que eu vou filmar isso? Eu queria filmar no Xingu. Aí vim a Brasília pela segunda vez. Primeira vez eu vim com meu pai, com 15 anos de idade, não vi nada. Por causa daquele acidente que eu falei que houve comigo, passei, viemos de carro. Aí, no Rio de Janeiro, Regis Monteiro, que era os cenógrafos, cara, nós temos que ir a Brasília para a gente ver se a gente consegue material, indicação de material de arte plumagem indígena. Já tinha roteiro pronto, já tinha um monte de coisa, já tinha traduzido para o Carajá, já tinha um monte de coisa. Vinha a Brasília e a gente chegava assim, a gente vinha a Brasília, não tinha onde ficar, não tinha dinheiro, a gente dormia na Kombi, encostava assim no Lago Norte, era tudo... 1974, não tinha cidade, era um acampamento, entre aspas, né? Não tinha perigo, era tudo. E aí vim filmar aqui e tal, foi no Araguaia, daqui a gente saía para o Anã, ia para Goiânia, ficamos filmando em Goiânia, um bando de hippies, entre aspas, que a gente queria fazer o filme, dentro de uma Kombi, eu, Caveirinha, Máriozinho, Regis Monteiro e Ana Ladeira, assistente de cenografia e continuidade.
Fizemos o filme, cara, e por incrível que pareça, nós ficamos 6 meses para fazer o filme, porque não tinha dinheiro, tinha que mandar de São Paulo, meu pai mandava, um produtor executivo, amigo de São Paulo, no Rio, mandava, e o filme foi indo, aí gente que não tinha mais saía, porque não tinha mais... Muita gente apareceu lá para ajudar, gente de Brasília, pô, eu sou estudante, gosto de cinema, pô, entra aqui, vai fazer o quê? Qualquer coisa, carrega aí qualquer coisa. A gente acampado, naquele areal de Aruanã, na beira do Araguaia, o filme é isso. Ninguém esperava que o filme acontecesse o que aconteceu, cara. Foi para vários festivais, competiu fora do Brasil. Nunca competiu, assim, porque era um filme muito exótico. Ele não era falado em Carajá com legenda, entendeu? Aí, porra, cara, você se acredita que eu esqueci de Brasília? Quando, em 1990, que eu me separei, que eu fiquei sem chão, que eu quis voltar para Salvador, não dava. No Rio de Janeiro, menos ainda, que eu tinha passado todo aquele perrengue no Rio, prisão, não sei o quê. Uma amiga chamada Valéria, trabalhava na Apoio Vídeo, aqui o nome dele, dos irmãos. Apoio Vídeo era uma produtora grande aqui na época. Porra, esqueci o nome, cara, meu amigo pra caramba. Mas nunca mais vi, né? Mais de 20 anos. Me chamou para dirigir um comercial, porque teve um intervalo aí que eu sempre omito na minha... Não é proposital não, mas é porque não tem essa relevância, mas teve. Foi um período que eu fiz, quando eu voltei da Europa, que eu morei 2 anos fora, 1 ano em Portugal e 1 ano viajando, na Índia e vários lugares. Quando eu voltei, estava quebrado. Aí um amigo meu, eu não acho muita graça isso, mas eu estou contando no livro Sagrado Segredo. Disse assim, ô rapaz, você não fez Meteorango, o Birajara? Você sabe filmar? De quem é mesmo, cara? Ele estava ausente, assim, totalmente. Pô, vamos fazer uns filmes, começou a ir para o governo, o governador Roberto Santos. Eu digo, vamos, eu não sei como é, mas vamos. Não tinha... Para mim, eu estava fora que eu fiz aquilo por acaso, uma coisa assim mesmo. Aí comecei a fazer, comecei a ganhar dinheiro, precisava ganhar dinheiro, né? Voltei para morar com meu pai, com filha pequena, e aí comecei a fazer, comecei a fazer. Aí, tipo, porra, eu vou sair da Bahia, assim, desse jeito. Minha mulher era de São Paulo, e não dava para ficar em Salvador. Aí fiz uns 3 ou 4 curtas, Ladeiras e tal, eu estou recuperando esses filmes, é 2 de julho, um passou aí. Bom, e teve esse lance, e aí minha vida começou aí na década de 80, que foi quando eu comecei, já tinha limpado a área, já tinha emendado os cacos todos, digo, agora eu preciso dar um passo naquilo que eu sempre quis. É aquele mundo que eu descobri lá que não é, que é uma camada esse é só uma representação. Foi aí que eu comecei a estudar todas essas coisas, comecei a estudar astrologia, Aí eu também conto isso no livro, que quando eu vi meu mapa, que o cara começou a falar tudo que eu sempre senti que era e que eu não sabia dizer, cara, isso é por isso, eu digo, porra. Aí eu entrei nessa onda, né? Yoga, meditação, astrologia, hermetismo, Jung, Gurdjieff, Blavatsky, Índia, Krishnamurti. Entrei nesse universo que era anátema para a racionalidade da arte, do cinema, entre aspas, né? Porque uma coisa está dentro da outra, outra está dentro da outra. Mas existia, para você achar um livro desse, você tinha que... Tinha 2 livrarias em São Paulo. A livraria Horus e a livraria Zipac. Não existia. Agora você vê em banca de jornal, você vê tudo, né? Então mudou muito o mundo naquela época. Então, entrar naqueles grupos de trabalho, porra, era a minha vida, cara. Eu digo, cara, encontrei o meu caminho, foda-se o cinema, foda-se tudo que tiver música. Se bem que, voltando, em Portugal eu comecei a tocar por necessidade financeira, e comecei a tocar na noite. Primeira vez, que uma coisa que era impossível fazer no Brasil, porque tinha esse estigma, né? Cineasta, não vai dar certo, o cara tocar. Mas lá eu comecei a tocar, comecei a ganhar uma grana, minha filha pequena, tinha nascido lá. Aí começou a história com o Fernando Pessoa. Mas, aí, só para chegar em Brasília, tive essa década de 80 e
80, inteira ligada nessa história. Esqueci que era cineasta, esqueci. Não sem me incomodar assim, em alguns momentos. Digo, cara, puta que pariu, não vai rolar mais, né? Foda-se, isso aqui é mais legal. Essa é a minha parada. Eu conto isso no livro também, né? Até um dia que eu vi um show de Gil, que eu disse, lá eu estava morando em Guarujá, a gente saía de lugar para outro, porque fazia parte do trabalho, né? Trabalho sobre si, que era o nome do trabalho. Assim. Até que aí eu reconectei com essa coisa da arte, da criação e tal. Mas também eu nunca esqueci por isso, que eu sempre escrevi. Eu tenho muitas histórias que eu gostaria de filmar. Quando eu pego uma dessas assim, é por oportunidade. E depois eu vou contar essa pro cinema como foi. Aí, quando eu me separei em 91, eu fiquei sem chão. Essa amiga minha, Valéria, me chamou para vir fazer um filme pro BRB. Aí cheguei aqui e encontrei Tânia Quaresma, que eu tinha conhecido na década de 70, assim, só de uma... Oi, tudo bem? Assim, você num festival em Penedo, no Alagoas. Estava casado com Luna, então não tinha muita possibilidade assim, de desenvolver nada assim, mas ficou uma coisa... Pronto, aí nos encontramos, digo, cara, eu me lembro um dia, a Valéria me chamou, gostaram do filme, eu vim fazer outro, e aí o Ayrton Maia, o dono da produtora, me chamou e disse assim, você não quer trabalhar na produtora? Nós estamos expandindo agora, estou saindo para um prédio, aqui você não quer trabalhar aqui? Vamos fazer uma experiência de 6 meses. Cara, eu estava sem lugar onde morar, sem lugar onde ficar. Uma pessoa que me recebeu assim, Tânia, uma pessoa lindíssima, ficou minha amiga até o ano 2018, quando faleceu. Pessoa maravilhosa. Eu disse, cara, não acreditei. Ele disse, bota você no hotel, você fica aqui fazendo filme para mim, eu te pago. Era uma grana, bicho, eu não me lembro se era $2.000 ou $1.000 por mês, era uma grana. Aí eu fiquei morando no Garvey, ali na Garvey Hotel, e um dia eu me lembro, assim, logo quando eu vim morar, sem nada, só com o violão, deixei tudo com minha ex-mulher, minha filha, eu deitado no hotel, assim, de cara, que vida é essa? Que porra? Aí eu me lembrei, Brasília, cara, do Birajara. Rapaz, que círculo incrível, tudo que eu faço aqui funciona, eu faço, porra, vira a câmera para lá, dá certo, o nego gosta, me paga, que coisa, que maravilha, nunca tinha tido emprego na minha vida, já tinha 50 anos, porra, me deu uma alegria, uma mulher incrível, me levou para fazer um negócio que eu praticamente me mudei imediatamente para cá, por causa do processo, não sei se você ouviu falar do Doro Artista, é um processo, que é um trabalho psíquico aqui de 6 meses, você faz um mergulho para você trabalhar a sua... Basicamente a questão dos pais, família. Hoje em dia está comum essa coisa já se popularizou, que é constelação familiar, mas isso aí é uma chave. Você entender o que é que você tem de você, o que é que você tem de seus pais. O que é que você tem das suas cobranças. Muita coisa, aliás, a maioria, se você não olha para isso, é muito difícil você consegue ser natural. Você vai ser um natural, entre aspas, condicionado. Entendeu? É mais ou menos por aí. Falando em linhas gerais, é isso. Aí fiz o processo, adorei, ficamos juntos um tempo. No processo eu conheci Clarice, com que eu tenho até hoje. Então Brasília, rapaz, me deu uma acolhida. Não foi só isso. Eu vim em 91. Eu estou lá na produtora dizendo, pô, eu que era artista, né? Achava que era artista, fazendo uns filmes incríveis. Eu me lembro de vez em quando eu tomava uns sustos, assim, que alguém, quando sabia que eu era eu, vinha um cara assim e dizia, pô, você... Foi porque, rapaz, esse filme me deslocou do eixo e tal. Eu digo, como assim, cara? Eu não conseguia dar conta de entender. Eu sabia que tinha uma coisa ali diferente, mas para mim não tinha só isso. Tinha um outro lado que as pessoas desconhecem, que eu só tive prestígio naquilo, em certa camada. Não, aquilo foi foda. Eu tive que trabalhar a culpa, ali, o assassino dos pais, tudo isso, que eu fui entendendo o processo. Entendeu? O filme é foda, o filme sair decepando, entendeu? O filme foi difícil de elaborar ele. Dentro da psicanálise eu consegui. Consegui tanto que foi que floresceu. No ano que eu vim morar aqui,
Você pode até checar isso, que eu nunca chequei, mas é verdade, é real. Eu já chequei, já me esqueci. Eu estou lá na Apoio, funcionário, achando estranho. Tinha mês que eu não tinha filme para fazer, fazendo varejão. O nego me pagava. Eu digo, que coisa maravilhosa, rapaz. Ser normal é bom. Eu sempre preocupado com, né, sobre trabalhar, fazer alguma coisa de arte. Não, isso eu posso escrever meus contos, minhas coisas. E estou aqui, tá bom, tá legal, estou fazendo o processo, tarará, estou aqui. Caguei para esse cineasta, porra. É um ego cineasta. Nem tenho muitos grandes amigos, tarará, tem uns selecionados, né? Assim de. Porque, né? Aí Tomé vestindo paletó. Vamos ali comigo? Eu digo, fazer o que ele fez? Vai ter um lançamento do Polo de Cinema de Brasília. Eu disse que, porra, eu não tô mais nessa não, cara. Não, mas vamos lá. Cara, eu fui, não me lembro onde foi. Roriz criou, em 91. Cara, que coincidência, onde vim morar. Cheguei lá, entrei. Parecia que eu tinha chegado, tava lá, Carlão Rachenbach, tava todo mundo sendo, Nelson Pereira, todo mundo que eu conhecia de 20 anos atrás, cara, os que eu não conhecia, que me conhecia, que eu conhecia. Eu olhei e digo, cara, que mundo é esse? Onde é que eu tô? Deu um revertério assim, sabe? De uma coisa estranha. Eu disse, Brasília, que lugar incrível, rapaz, me acolheu desse jeito. E agora, um polo de cinema. Encontrei Mascuri. Porra, André, vamos entrar nesse edital. Vai ter um edital, 5 filmes. Digo, rapaz, eu não estou mais na área, não faço mais cinema. Ele falou, mas você pega de volta, pois já tinha 20 anos, né? Eu parei de filmar em Ubirajara, em 74, não filmei mais. Isso era 91, 91, 92, não lembro. Vamos, não tem uma história, não? Eu digo, tem várias. Aí fui dormir, rapaz, com a cabeça, se fazer cinema de novo, meu Deus, que maluquice. Eu já tinha feito mensagem, eu estava ligado nessa coisa de música, né? Porra, e essa coisa da psique, até pensava em trabalhar com isso, né? Estudar psicologia, me formar, fazer alguma coisa, atender. Eu tinha uma vocação, tanto que acabei realizando isso com os autistas, né? Fazendo coterapia com Clarice. Aí eu tenho uma história que eu escrevi, tinha ganho um prêmio em São Paulo. Na verdade, tem uns lapsos assim. Antes de Brasília, de eu vir me separar, encontrei Carlão Rachenbach na rua com esse mesmo papo de Márcio. Porra, André, você não pode sair do cinema. Porra, você não pode sair do cinema. Eu digo, como? Mas tudo tem seu momento, eu não consigo mais me ligar. Mas eu não falava que tinha um monte de história, né? Porque era a maneira de eu fazer a catarse, né? Aí, porra, ele insistiu, cara, insistiu. Eu boto isso no livro, insistiu. Cara, tô querendo fazer uma empresa e queria chamar você. Mas nem me fale nisso, eu nunca tive. A que eu tive faliu, que eu tinha coluna, que é a minha ex-mulher, a mãe da minha filha, que é cineasta também. Não dou para isso não. Aí ele começou, não, cara, eu quero você, Tonati. Aí me disse quem eram as pessoas. Eu digo, cara, não vai dar certo isso. Mas vai, não deixe de ir. Aí eu fui na reunião, na casa de Tonati. Chega lá, eu já conhecia Tonati de vista, assim, pá. Aí ficamos, cara, aí eu entrei na porra. Aí ele fez essa empresa, nós juntos. Eu, Carlão, Tonati, Guilherme de Almeida Prado, Julinho Calaço e Inácio Araújo. Fizemos um negócio chamado Casa de Imagens, que era uma ideia do Carlão genial, que era, cada um fazia uma coisa de um filme do outro, assim, fazíamos os filmes seguidos. 2 meses para cada filme. Um produziu o outro produziu o outro, fotógrafo. Escrevemos um projeto na Embrafilme, tarará. E aí, cara, veio... Não foi ainda, veio o Collor. Aí conseguimos uma grana, alugamos uma casa, papapá. Mas eu ainda estava muito desconfiado se aquilo me interessava. Conversava muito com o Inácio, conversava com o Tonati, e o Carlão no entusiasmo, o Carlão não dava para trás em momento algum, né? Aquele jeitão dele. Aí, cara, apareceu um negócio em São Paulo chamado primeiro edital de cinema paulista, feito pelo Fernando Moraes no governo Quércia, 1988, 87, 88, por aí, 89, não sei. Aí Carlão juntou nós assim, então vamos entrar. Cada um entra com uma história. Vamos entrar firme. Aí eu escrevi uma história que eu me lembro quando eu disse o título de Júlio Calasso. Sabe o que é Júlio Calasso?
teve um ataque de riso que não parava mais de... A história é A Alma que Tirou o Corpo Fora. Era uma comédia dramática contando a minha história, mas só um passo adiante. Era uma alma que migra da Bahia para Brasília, toda uma história. Assim, olha só, o negócio de Brasília ainda não estava, né? Tava. Aí quando veio a separação, que vim para Brasília, Márcio me pediu uma história, eu disse, porra, tem essa aqui? Sim! Aí o edital, nós ganhamos, eu e Guilherme ganhamos, cara, eram 10 filmes, só tinha medalhão, eu, cara, totalmente esquecido, fora do catálogo, ganhei com a Tirou o Corpo Fora. Guilherme ganhou com um filme no táxi, um cara no motorista de táxi, ele fez o filme com o Cristiano Torlone. Os outros foram assim, Babenco, Nelson Pereira, Walter Hugo Cury, tudo medalhão que estava no cinema. Eu não acreditei, digo, cara, será que eu tenho que voltar para fazer esse negócio? Aí me animei. O prêmio eram 100 latas de negativo, o filme Meteorando com 20. 100 latas de negativo, a Kodak, e uma grana do Banespa. Porra, aí eu me animei pra caralho, aí veio o Collor, buf, fechou. Era o convênio com a Embrafilme. A Embrafilme tinha a outra parte. Aí fudeu. Aí veio a separação, eu vim para Brasília. Quando o Márcio me falou, eu disse, olha, eu tenho 100 latas do Alma que Tirou o Corpo Fora. Lá em São Paulo é só a gente ter. Se a gente ganha, a gente faz essa baldeação. Aí eu inventei que a Alma que Tirou o Corpo Fora era Louco por Cinema. Eu já tinha o roteiro Louco por Cinema. Não, aí eu dei essa história para o Márcio. Aí ele leu e não gostou, achou que era caro demais, que era um musical. Que passava na Bahia, no Rio, Bahia, São Paulo e Brasília. A Alma migrava. Ele falou, não tem outro? Eu digo, tem vários. Aí mostrei Louco por Cinema, que era um lugar só. Era um manicômio onde eu tinha estado. Quando buscava as pessoas fora, ia e vinha, mas era basicamente, estava sendo construído o polo de cinema lá. Cara, esse aqui tá melhor. Aí entramos e ganhamos. Para você ver como a vida vai costurando, né? Se você tem um propósito impessoal, entendeu? O cara pode até ter um projeto pessoal, mas esse projeto tem que estar alinhado com sua alma, com o seu ser, aquilo que você quer. Eu sempre quis ter essa vida assim contemplativa, eu nunca quis ficar na onda virado. Mesmo quando estava no auge, para mim aquilo era tudo insuportável. Então quando você está alinhado, as coisas acontecem, né? Cara, vim para cá, aconteceu de tudo, eu fui fazendo coisas, uma atrás da outra, fiz Louco por Cinema, tudo com areia, né? Difícil pra caralho, sempre difícil. Sagrado Segredo foram 10 anos. Agora mesmo, estou com o filme pronto, não tenho onde passar, nem lançar, é tudo difícil. Mas, a vida flui, cara, você não sofre. É diferente. Então, Brasília, para mim, é um lugar mágico onde meu ser se realiza ainda, né? Ainda tá, sabe? Eu não estou alijado de nada que... Claro, uma saudade da Bahia imensa, rapaz, do povo, sobretudo aquele linguajar, aquilo, o sol, tudo, mas paciência, não dá para ter tudo, né? Aqui é um lugar que realmente eu encontrei uma afinidade assim da minha alma mesmo, assim, entendeu? Se eu fosse seguir da minha profissão, da minha qualquer outra coisa, das minhas raízes, qualquer coisa, eu estaria fora disso aqui, sem esse espaço. Isso aqui também foi uma coisa mágica. Eu nunca quis me estabelecer em lugar nenhum, muito menos construir uma casa. Eu era de repente, a coisa aconteceu e tal. Eu posso fazer as duas coisas, eu toco lá no estúdio, lá no fundo, e edito aqui, entendeu? Brasília aconteceu assim, sou muito grato à cidade, embora às vezes recebo uns pontapés assim, violentos, né? A cidade tem vícios, calos, como qualquer outra. Entendeu? Qual foi o pior pontapé? Eu acho que eu fui muito maltratado com meus filmes aqui. Esse Outro Lado da Memória, esse negócio, o próprio Mito e Música. Mas isso faz parte do jogo, faz parte. Eu estou falando porque a gente, se não reclamar de alguma coisa, ficar... chapa branca. Então, mas a cidade, cara, me acolheu assim, terrivelmente.